Seja bem-vindo ao Teologia EATRE, Teologia para a Vida. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um programa, né? O programa Vejam Só, do Dr. Vailate, né? Ele gravou no dia 8/3 e foi ao ar agora, domingo, né? Ou foi ao ar ontem, sábado, né? E nesse programa, o Vailate, deixa eu aparecer para vocês a tela dele aqui, ele fala sobre as novas traduções. O tema é: as novas versões da Bíblia em português trazem avanços significativos? Por quê? E aí o Vailate, ele defende aqui o uso do texto crítico, né? E ele critica aqueles que defendem ou que usam o texto recepto. Eu vou mostrar para vocês isso, mas eu vou mostrar ainda mais. Eu vou mostrar para vocês que existe uma mensagem oculta e sinistra por trás da decisão e daquilo que os caras da crítica textual falam sobre a Bíblia. A Bíblia, será que ela existe para esses caras? Será que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Será que eles consideram isso? Cara, eu acho que não. E eu vou questionar vocês a partir de agora a respeito disso com base no que o Vailate disse. Presta atenção. O Vailate, ele foi ali representar provavelmente a Bíblica. Eu acredito que a Bíblica, a empresa dona da NVI 2023, tenha pago ele para ir lá, né? Ou ele tenha sido convidado por ela. É uma jogada de marketing para defender aquilo que aconteceu com a NVI 2023, né? Eu acredito que se ele não foi pago, ele deveria ter sido pago, né? Mas ele está lá como representante. Ele é o cara mais inteligente de todos aqueles que fizeram a tradução, porque ele é o porta-voz, né? Afinal de contas, o porta-voz é o cara que tem que saber de tudo. E com o que ele falou, eu fiz algumas anotações. Eu quero comentar essas anotações com vocês agora, para que você entenda qual é a lógica sinistra por trás das novas traduções. Antes de começar, eu fiquei feliz que o Dr. Vailate assiste o nosso canal. Ele viu um vídeo, ele citou meu canal várias vezes quando ele falou ali sobre as teorias de conspiração, né? Eu sou um conspiracionista para ele, e para muita gente eu sou um conspiracionista. Então eu fiquei feliz de saber que ele assiste o canal. Não sabia que ele assistia, né? Mas pelo menos um vídeo ele viu. E se você estiver assistindo de novo, Vailate, coloca nos comentários aí pra gente saber que você está assistindo o vídeo. A segunda questão, pessoal, é que tudo que eu falei sobre a Bíblica é a empresa por trás da NVI, seja no Brasil e no mundo. É a Bíblica, tá? É uma empresa, ela tem CNPJ, ela tem receita, tá bom? Tudo que eu falei da Bíblica não é teoria de conspiração. Aquilo é tudo verificável. Você pode fazer uma pesquisa reversa no Google. Eu vou ensinar você como é que faz isso agora. Vai no Google e coloca assim: quem é a empresa dona da NVI? Vai aparecer o nome. De quem é a empresa que apareceu aquele nome? De quem é a Bíblica? E de quem é a empresa que detém a Bíblica? Você vai chegar na News Corp, no final da sua pesquisa. Então, tudo que eu falei é real, eu não inventei nada, você pode pesquisar. Eu achei engraçado que alguns idiotas, né, vieram comentar que isso é fake sem ter pesquisado, né? Olha, você está seguindo cegamente o que falam para você sem pesquisar. Vá pesquisar, não seja idiota, não seja enganado propositalmente, tá? Porque o inocente, ele não sabe que está sendo enganado, mas o idiota sabe, ele quer ser enganado. Então, por favor, vá lá e pesquisa, não precisa ficar só criticando o que eu falo. Vai, pesquisa, você tem dedo, você tem mente, usa isso para uma coisa boa, né? Sobre a teoria, né, de que estão modificando as novas traduções, que o Vailate falou que eu sou teórico, né, e que a gente fala sobre isso, nós somos teóricos, isso não é uma teoria, isso é evidente. Isso é óbvio, é só pegar pega a primeira NVI que surgiu, compara com a segunda e com a terceira. É óbvio que estão removendo textos da Bíblia Sagrada. Isso das traduções modernas, tá? Das atualizadas, das transformadoras, essas novas traduções. Nenhuma tradução moderna, por exemplo, concorda 100% entre si. E com o tempo, realmente estão perdendo bastante tradução. Então veja bem, as traduções modernas são as melhores, né? Pois é. Por que a NAA não concorda com a NVT? Se elas são as melhores, se elas são a palavra de Deus, se elas são as melhores traduções, por que elas não traduzem a mesma coisa? Entende? Então, isso não é uma teoria, isso é fato. Estão removendo. Então parem de tratar o fato como teoria, não sejam cegos. Entende? Não sejam cegos, passem a enxergar com seus próprios olhos. Esquece o olhar do Vailate e começa a enxergar com o seu olho. Entendeu? Um outro ponto que eu quero tratar com vocês agora aqui
é que essas pessoas consideram as pessoas que estudam honestamente, mas que não fazem academia, eles consideram essas pessoas como burros e como teóricos de conspiração. Então, se você é um estudante da Bíblia, se você estuda crítica textual em casa, vendo vídeos deles mesmos às vezes, né? Mas você não é acadêmico, então você automaticamente não é ninguém. Você não pode falar sobre isso porque você não é acadêmico, você é meramente um teórico, você é uma pessoa de internet, ou seja, não há validade no que você fala. Isso cria neles o que Roma criou nos cristãos, sabe? O Papa era o Deus e tudo que viria tinha que vir do Papa. Então, se você não é o Papa, se você não é um padre, infelizmente você é burro. Você não tem palavra, você não tem direito de comentar, você não é ninguém. Entendeu? Infelizmente é isso. Incluindo vocês que estudam a crítica textual e gostam do texto crítico. Vocês não são ninguém. São meramente crítico de internet. Agora eu queria fazer você refletir nisso. Você está pagando um cursinho na internet de grego e hebraico, mas você não vai ter um diploma. Então você está fazendo isso em vão, sabe? Você continuará tão inútil quanto é agora para eles, tá? Isso aqui é o que fica evidente na palavra deles, tá bom? Não estou desprezando vocês, mas é isso. Os críticos textuais modernos se tornaram como Roma para o movimento católico. Só vale o que eles dizem porque eles são acadêmicos. Não porque faz sentido, mas porque eles são acadêmicos, entende? Eu vou trazer questões mais complexas daqui para frente e vocês vão entender que é isso que fica nítido. Essa é a mensagem que eles trazem para você, a mensagem sinistra por trás dessas novas traduções. Sendo assim, o que os acadêmicos, se o que os acadêmicos falam é lei, desde que apoiem os textos críticos, caso sejam acadêmicos, mas não apoiem os textos críticos, eles não são considerados como teóricos. Assim, essa nota ficou meio confusa, né? Sendo assim, ser um crítico textual e ser considerado importante, ou ser considerado válido, você tem que crer no texto crítico, né? O que eles diriam daqueles homens que traduzem a Bíblia até hoje para ACF, para King James Version, para King James Fiel? Eles diriam que esses caras também são como nós, eles são teóricos, eles são burros, sabe? No fundo, o que eles estão dizendo, e eles vão falar isso até da própria NVI versão anterior, né? Isso fica aparente, sabe? Vocês não são ninguém. Ah, mas a gente está traduzindo a King James há mais de 400 anos. Vocês são burros. Vocês são teóricos. Vocês não sabem o que estão fazendo. Nós preferimos usar a CF. Eu trabalho, sei lá, há 100 anos traduzindo a CF. Você não é ninguém. Você não é competente o suficiente para falar porque você não defende a tradução do texto crítico, entende? Então é esta mensagem que ressoa. Eles parecem muito uma seita, sabe? Uma seita religiosa, né? Seguindo essa lógica, e olha que louco, né? Se você seguir a mesma lógica deles, você no fundo não precisa de um diploma. Eu não preciso de um diploma para ser reconhecido como acadêmico. Sabe aqueles comentários que muitos vieram fazer? Ah, você não é nada, você não é ninguém. Eles não fariam esses comentários se eu apoiasse o texto crítico. Eles diriam que eu sou inteligente, que eu sou sábio, que eu sou suficiente, né? Por quê? Porque no fundo não depende do seu diploma. No fundo, depende de você apoiar ou não a causa deles. Sabe, isso se tornou muito mais do que uma academia, isso é uma militância. Se você não sabe ler grego nem hebraico, mas começa a gravar vídeo falando que concorda com o texto crítico, automaticamente você passa a ser acadêmico, na opinião desses caras. Isso é muito estranho. Isso é muito esquisito porque eu acho que há pessoas que estudam crítica textual a fundo e apoiam o texto recebido e são acadêmicos. São pessoas competentes. Veja, por exemplo, há quanto tempo a King James tem sido lançada. Olha, nossa, né, a King James ela é tão ruim, ela é um lixo, né? Por que a Thomas Nelson Internacional não para de publicar ela? Né? Olha, tão ruim, né? Ela é tão fraca, ela é tão antiquada e tão ultrapassada, por que não param de traduzi-la? Por que não param de produzi-la, né? Nossa, essa Bíblia é tão ruim, por que a ARC não para de ser produzida então, já que ela é tão ruim, né? Academicamente ela é ultrapassada, mas ela continua arrancando dinheiro, né? Acho que aparentemente eles querem mesmo o seu dinheiro. É isso que eles querem dizer. Mas seguindo essa lógica, pessoal, eu poderia passar do instante desse minuto do vídeo por próximo de tolo
e teórico de conspiração para um acadêmico altamente estudioso, só falando a seguinte frase: eu concordo com o texto crítico. Isso me tiraria do nível de ignorância e me colocaria no nível do Iago Martins. Automaticamente, entende? Veja que louco, a lógica deles não tá certo, tá estranho, né? Mas é isso que fica. É essa mensagem que está por trás, né? Uma polêmica também que surgiu ali, que eu quero comentar para vocês, tá no texto de Mateus 3, versículo 11, né? Deixa eu pegar aqui a Bíblia Português. A Bíblia Português é um site que contém os textos aqui, cadê? Interlinear, né? Mateus 3:11, a gente tem uma questão que foi decidida da pior forma possível e que reflete muito o que é a crítica textual moderna, tá? Esse exemplo aqui o Vailate deixou lá no vídeo, por isso que eu trouxe ele para vocês. Vocês podem ver o vídeo do Vailate, que ele vai falar do porquê ele escolheu isso. Aqui está dizendo o seguinte, ó: eu batizo vocês na água para o arrependimento. Esse eis aqui. O termo eis, eu vou abrir duas vezes, que eu não, às vezes é aqui, ó. Aqui, esse aqui. O termo eis é uma preposição e significa dentro do arrependimento ou para o arrependimento, né? Deixa eu traduzir aqui. Transmitir. Aliás, sumiu agora a tradução, né? Mas o texto grego está colocando a ideia de que nós somos batizados para o arrependimento. É isso. Todas as traduções seguiam até agora para o arrependimento. Por quê? Porque elas são fiéis ao original, né? Eles falam que são. E elas traduzem do jeito que está escrito, né? E para Jerusalém, tá vendo? O eis é para Jerusalém, né? Ou para o arrependimento. E aí o Dr. Vailate disse que nesse texto eles preferiam trocar ele porque eles não concordavam teologicamente com o que estava escrito. Veja bem, hein? O texto grego fala que é para o arrependimento, mas a crítica textual simplesmente decidiu mudar por não concordar com o original grego. Veja, a questão não é ter o original. A questão não é saber ler o original e nem ter o diploma. A questão da crítica textual moderna é decidir por escolha própria o que eles vão fazer do original. Então, olha só, você que segue cegamente esses caras que falam que estudam grego e hebraico, né, e que sabem traduzir, que são super especiais, são super iluminados, são gnósticos, né? Aliás, são gnósticos, né? Eles traduzem com base no que eles acham. Independente do nível de escolaridade, o cara vai me dar uma dessa, ele concorda que ali tem que ser mudado no pergaminho. O pergaminho está para o arrependimento e eles decidiram mudar o pergaminho na hora de traduzir. Obviamente, isso significa que estão traduzindo a Bíblia, né? Não partindo do que está nos pergaminhos, mas a partir daquilo que eles acham ser melhor. O que revela não haver um método específico para ler e traduzir. Tudo se resume, no final das contas, ao que o tradutor acha melhor ou que ele decide colocar. O que estão nos dizendo quando tomam decisões assim? Já eu vou falar para vocês. Agora vem outra questão. Em quantos outros textos este foi o critério para traduzir? Em quantos textos que está lá de um jeito eles decidiram, porque não concordam com essa ideia, eles decidiram mudar a tradução? Você que é burro, igual eu, nunca vai saber, né? Mas você tem que aceitar, você é obrigado a aceitar do jeito que eles querem. Essa é a pergunta que eu faço. Quanto do que temos hoje nas traduções modernas dependeu mais da opinião do acadêmico do que do texto grego? Esse aqui é só um dos exemplos, né? Eu vos batizo na água para o arrependimento, tá? Depois virá aquele que batizará vocês com fogo, não sei o quê. Enfim, que outro texto mais a gente está lendo achando que é a tradução e na real depende mais da visão do Vailate. A regra, a métrica é o que ele acha e não o que está no texto. Será que é tarde demais para salvar a Bíblia? Eu vou fazer essa pergunta para vocês com peso no coração. Será que existe de verdade Bíblia? Será que o que você está carregando para a igreja é uma coisa sagrada mesmo?
Será que existe uma tradução de verdade da Bíblia? Será? Ou essa Bíblia que você tem aí, ela é simplesmente uma construção acadêmica? Ela simplesmente reflete o que o teólogo quis colocar. Ah, eu acho que tem que ser assim. Né? Qual é a regra para traduzir o texto? A regra é essa, eu acho que é assim. Né? Ah, vamos votar. Vamos votar. Quem acha que tem que ser do jeito que está no texto, levanta a mão. Quem acha que tem que ser de outro jeito? Aí a maioria que acha que tem que ser de outro jeito ganhou. Cara, na moral, vocês acham que nós somos idiotas, vocês acham que a gente não pensa, entende? Vocês estão brincando com a mente das pessoas, acham que consegue, mas olha só, um dia isso vai cair por terra. Um dia as pessoas vão começar a se questionar, gente, como assim? Em 10 anos a gente passou de uma tradução para 20, totalmente diferente uma da outra. Obviamente alguma coisa está acontecendo. Vocês acham que as pessoas nunca vão pensar que elas vão ser ignorantes para sempre? Eu acho que vocês estão subestimando a nossa capacidade, tá? E eu lamento dizer para vocês, mas isso está acabando, beleza? Será que existe de fato uma tradução? Será que a Bíblia é o que a gente acha? Será que isto aqui é a Bíblia? É a Bíblia? Será que existe uma Bíblia? Ou será que os teóricos de verdade estão certos quando falam que a Bíblia foi inventada pela igreja? Aparentemente, ela está sendo inventada, né? Ou reinventada. A Bíblia que vai sair daqui para frente não depende exatamente do grego nem do hebraico, depende daquilo que eles estão construindo para vocês, entende? Então, cara, desse jeito, eu acho que os teóricos acabam tendo razão. Eles falam que a católica romana inventou a Bíblia. Né? Alguns católicos falam isso também. E agora a gente está vendo as pessoas pegando uma tradução que já estava consolidada no mercado, que era ruim, na minha opinião, mas já estava consolidada no mercado, eles estão modificando ela e alguns trechos da Bíblia estão sendo traduzidos segundo a opinião de quem traduziu, ignorando o que o texto está falando. Eu não acredito na regeneração batismal. Eu não acredito nisso, sabe? Eu creio que o homem, ele é salvo e ele é transformado antes do batismo. Mas quem sou eu para questionar que o Espírito Santo quis colocar isso aqui? Quem sou eu? Eu não sou ninguém perto de Deus, tá? Eu não mudaria, independente da minha opinião, eu não mudaria, tá? Mas parece que os críticos textuais não temem mais fazer adulterações ou modificações, vou chamar de modificações, né? É isso que está acontecendo. Uma questão que eles tentam disfarçar bastante nesse programa aqui, vai lá, te acaba tentando passar. Ele pega leve, mas a gente sabe a opinião dele, né? É que eles desconsideram o esforço acadêmico dos antigos tradutores da NVI. As pessoas defendem a NVI por causa do Saião, né? Do pai do Saião, que é um batista, tal, ele ajudou lá. E muita gente idolatra o Saião por causa disso. Isso é pecado, né? Eu não vou falar sobre isso agora, mas... e as pessoas consideram muito os tradutores da NVI que veio para o Brasil. Eles tentam disfarçar bastante que nesse vídeo ali, e também na mente da crítica textual moderna, eles tentam disfarçar bastante que eles desconsideram os esforços acadêmicos dos antigos tradutores. Ora, se eles no passado eram tão importantes acadêmicos, se eles eram tão inteligentes, né, por que foi preciso revisar o trabalho deles e excluir um monte de coisa e modificar tanta coisa? Entende? Se eles eram tão inteligentes, por que foi necessário acabar com o trabalho deles, né? Olha só o que eles estão querendo dizer. Que eles são insuficientes, né? Que por mais que você considere eles teólogos, eles acabaram de entrar na lista dos teóricos, né? Já que eles mantiveram textos ali que para eles não estão. É isso. Infelizmente, você que gosta da NVI, esquece. O Saião e demais e companhia acabaram de ser classificados como incapazes de traduzir. E outras pessoas surgiram agora mais capazes, mais competentes para traduzir. E deixa eu ver se eu coloquei essa questão aqui assim. E eu fico pensando o que vai acontecer daqui a 20 anos, né? Porque a ideia da NVI no início era ter um texto fácil. Eu já li a história da NVI com vocês, tem vídeo aqui no canal sobre isso, né? A ideia não era trocar os textos bíblicos, a ideia era criar uma tradução fácil de ler. E aí eles tinham isso, né? Já tinha essa NVI, já era fácil de ler. E aí quando ela vem para o Brasil, ela recebe um monte de atualizações, ela já vem
toda trocada. Olha só. Caraca, os primeiros fizeram errado, os segundos corrigiram os erros deles. E aí nós tínhamos a NVI, né, do jeito que ela era, todo mundo adora a NVI, a maioria adora a NVI, e de repente ela passa por uma revisão onde é removido vários textos. Daqui a 10 anos, quem vai revisar a NVI de hoje? O que ele vai fazer com ela? Entende? Ele vai remover mais? Daqui a uns dias, a gente vai ter mais nota de rodapé do que texto. É isso. Daqui a 50 anos, a Bíblia vai ser uma coleção de notas de rodapé. Tudo vai estar na nota e em cima vai estar o texto que eles querem. Aliás, esses dias um rapaz deu uma entrevista falando que ele é acadêmico, ele pesquisa as traduções e ele não encontrou na Bíblia, nos textos originais, as palavras que se referem à homossexualidade como pecado, por exemplo. Veja bem, mais uma atualização. Gostou? É acadêmico, né? Mais uma atualização. E isso aponta para a direção que a gente está indo. A direção aonde o que eu não concordo é retirado porque não se encontra em algum original. Então, como não está em todos, eu vou pegar um deles, vou tirar e vou falar que não encontra em todos. O Vailate deixou isso bem claro quando ele falou ali do texto de Mateus 3,11. Que textos mais estão assim? Nunca saberemos, né? O outro cara falou da homossexualidade em outro vídeo, tá? Não é nesse. E a gente tá indo para essa direção. Cada vez mais os textos serão removidos, né? E olha só, eu estou gravando isso em 2024, mas na década de 90 já havia pessoas gravando isso e mostrando isso, entende? Então a coisa não mudou. O que ele falou lá no passado estava acontecendo e está realmente acontecendo, né? É isso. Essa é a mensagem sinistra por trás da crítica textual. Eu quero resumir ela para vocês a partir de agora, mas antes disso eu vou convidar você a ser inscrito no canal, curtir esse vídeo. Eu demorei 20 minutos para te convidar. Olha como eu tô suado, eu tô gravando. Tá quente aqui, viu? O Espírito Santo tá quente. Eu tenho um livro sobre tradução da Bíblia, né? Eu tenho um livro sobre interpretação da Bíblia, tá? Eu quero nesse livro fazer você entender a Bíblia Sagrada, ler por sua conta, interpretar os textos sagrados. Você consegue fazer isso com o que sobrou da NVI também, se você gostar dela. Você consegue fazer essa leitura com qualquer tradução, tá bom? Mesmo que eu indique a ACF, você consegue fazer com qualquer tradução. A ideia do meu livro é ler e interpretar a Bíblia. Diferente do que eles falam, você não tem que ser acadêmico para fazer isso. Você não tem que ter faculdade, você só tem que ter vontade para fazer isso. Até porque a leitura é nossa, mas a interpretação real é do Espírito Santo. Somos crentes, né? Somos cristãos, mas é preciso entender como ler e interpretar a Bíblia Sagrada. Existem métodos para a leitura da Bíblia, existem métodos, né? Ainda, né? Diferente da crítica textual, na Bíblia nós temos regras que devem ser respeitadas. Eu vou falar sobre isso aqui no meu livro, né? Então vamos passar aqui. Esta é a mensagem obscura por trás da crítica textual moderna. Vou fechar tudo aqui. Depois você vai lá e assista o vídeo do Vejam Só, tirem suas próprias conclusões. Eu não estou aqui para obrigar vocês a nada, tá? Não estou aqui para obrigar ninguém a nada. Eu só estou pensando algo que muitos de vocês não estão fazendo. Principalmente quem defende a NVI, quem defende os textos críticos, não está pensando por conta própria. Para um pouco, para e pensa no que está acontecendo. A mensagem sinistra que esses caras deixam vazar é que a Bíblia é uma construção com base naquilo que os próprios tradutores pensam. Como o Vailate deixou claro no texto de Mateus 11 e em outros textos, tá? Eu só citei como um exemplo, né? Cada tradutor usa o texto grego e hebraico para montar a sua própria tradução, seguindo à risca algum interesse particular, seja dele ou da empresa superior, a News Corp, por exemplo. Então não importa o que o texto bíblico fala, o que eles estão mostrando para a gente, que cada um faz o que quer com ele. Então você pode saber grego e hebraico e ainda assim criar uma tradução diferente de todas elas e ainda assim essa tradução ser mais fiel aos originais. Sabe, isso é o relativismo tomando conta da academia. Não é de hoje, né? Todo mundo sabe que a academia está tomada pelo liberalismo, que é, por conta própria, relativista, né? Ele é relativista há muito tempo. Então,
eles estão dizendo isso, sabe? A Bíblia que nós temos hoje, essa é a mensagem que passa, ela é uma visão de quem traduziu. Ela não é uma tradução. Não existe uma Bíblia no Brasil. É isso que eles falam. Não é isso que eu concordo, tá? Eu só estou mostrando o que fica aparente assistindo eles falarem. A Bíblia é uma criação, uma construção, né, com base naquilo que o próprio tradutor pensa. Vocês não dependem do texto crítico, nem do recepto, vocês dependem dos tradutores, o que eles querem fazer. Então, por isso tem aí traduções avançadas, traduções atualizadas, transformadora, da linguagem de hoje. Por quê? Porque cada tradutor quer fazer uma coisa com o texto bíblico. E aí eu concordo com um menino que eu conheci, que é de outra religião. Nesse caso, eu concordo com ele, onde ele disse que não existe tradução da Torá, do livro dele lá. Eu sempre esqueço o nome do livro dele. Alguém sempre me lembra aqui nos comentários, né? Eu perguntei, olha, tem uma tradução do seu livro aí? Tem uma tradução desse livro? Ele falou, não existe tradução. Existe interpretação. Nesse caso, as novas traduções, elas são interpretações, elas não são traduções. A Bíblia deixou de existir quando eles começaram a atualizá-la. Entende? Essa é a realidade que fica aparente assistindo entrevistas como essa do Vejam Só e argumentos de outros teólogos acadêmicos, né? A Bíblia é uma construção. Por isso eles pedem que vocês leiam várias Bíblias, porque eles sabem que cada tradutor tem uma imagem, cada tradutor tem uma ideia e eles traduzem diferente. Por isso a necessidade de olhar várias diferentes, porque a gente nunca sabe quem está certo. Então olha todas, né? Nesse caso. Essa é a mensagem que fica por trás de tudo isso. Eles estão afirmando que as assinaturas originais também, além da ideia dos textos gregos e hebraicos, eles estão afirmando que as assinaturas estão erradas. Como no caso de Mateus 3:11, eles estão falando, o autor escreveu errado. Sabe, se todos os pergaminhos estão que o batismo é para o arrependimento, e eles vêm agora e falam, na minha opinião está errado, eles estão falando, Deus escreveu errado. É isso que estão falando. Esta é a mensagem liberal mais antiga do mundo. A Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. É a mesma coisa que o Vallat demonstrou em Mateus 3:11. Deus mandou escrever que o batismo é para o arrependimento. Mas Deus errou. O batismo é por causa do arrependimento. Logo, o ser humano auto-iluminado, o acadêmico, Deus, semideus, ele precisa corrigir o próprio Deus, porque ele escreveu errado, né? E é isso que eles estão fazendo, eles estão corrigindo Deus o tempo todo. Olha, a sua Bíblia nunca está perfeita, a palavra do Senhor nunca é perfeita, porque nós temos que corrigir ela todo ano. Não é à toa que existe a Almeida corrigida e fiel também, né? Então nunca chegam ao nível onde a Bíblia está correta, sabe? Porque, na verdade, talvez nem Deus saiba nem Deus tem escrito certo, entende? E é claro que eu não estou dizendo que a ACF está errada, é a minha tradução preferida, né? Eles estão querendo dizer aos poucos, né? Eles estão aos poucos querendo dizer que a Bíblia Sagrada não existe mais, e por isso qualquer empresa pode criar sua própria tradução, seja ela atualizada, transformadora ou até internacional, sabe? Não existe a Bíblia. É isso que eles estão falando. Isso fica nítido no que eles falam. Não existe Bíblia. Não existe. Por isso, tantas traduções diferentes. Entende? Se houvesse uma tradução, todas deveriam segui-la. Todas. Por quê? Porque é a tradução de uma mensagem. Entende? Não é a tradução da opinião de quem traduz. É a tradução de uma mensagem. Como é que o evangelho é? O evangelho é uma coisa, mas há várias visões do evangelho, então é isso. Então não é o evangelho, são visões do evangelho, né? Então é isso que eles estão querendo nos dizer, sabe? Não existe Bíblia, acabou esse negócio de Bíblia, ela foi criada por alguém. Não concordo com isso, tá bom? Não concordo com isso, mas é isso que eles estão dizendo aos poucos. Se existe um texto original, se existe um método de tradução, então todas elas precisam conversar entre si. Mas por que isso não acontece? Sabe por quê? Porque isso não depende dos textos sagrados.
É isso que está claro. Em um vídeo onde o Iago Martins falou do texto de Gênesis 3, ele disse claramente que o que vale na tradução ali sobre a mulher que é auxiliadora, o que vale ali é a opinião dele e não o que está no texto. O que vale lá é não ser tradicional, segundo os termos do Iago Martins, eles escolheram assim, não porque isso reflete o original, mas porque isso não reflete o tradicionalismo, entende? Então olha só, estão traduzindo a Bíblia ou estão criando um texto diferente? É isso, entende? Isso está claro, eles estão gritando isso para nós, mas a gente não está entendendo, não está enxergando às vezes, não está parando para prestar atenção. Quando essas pessoas desprezam os textos tradicionais, que é o que eles fazem, quando elas desprezam aqueles textos que fizeram a reforma, né? Os textos que foram usados para reconstruir a igreja na reforma protestante, desprezam esses textos, né? Eles estão mostrando que realmente não se importam com nada. Eles estão aqui para abusar do que pode se chamar Bíblia. E nós, que não somos ninguém, somos obrigados a engolir isso goela abaixo, porque a gente não é alguém para questionar, né? Ficou confuso ali porque eu escrevi enquanto eu ouvia meu áudio. Quando eles desprezam os textos tradicionais, eles estão mostrando que eles não estão nem aí para a Bíblia Sagrada. Eles modificam descaradamente, mudam os textos com base em pergaminhos que têm problemas. Mudam mesmo, não estão nem aí para isso. E nós, que não somos ninguém para questionar, nós não podemos nem refalar. Eu, por exemplo, eu sou castigado por esses caras aqui no canal. Os haters pegam pesado comigo por causa disso. Por quê? Porque eu estou pensando diferente deles. Eu sou massacrado por causa disso. Enquanto isso, os textos estão sendo retirados de cima e colocados na nota do rodapé. Tô falando para vocês. Um dia vocês só vão ter a nota de rodapé para ler. Vocês não vão ter mais a Bíblia. Se é que existe a Bíblia, né? De acordo com a mensagem deles. Em última análise, para a crítica textual moderna, e fica aqui fica aqui o meu esclarecimento. Estou falando sobre a crítica textual moderna, e eu sei que não são todos, né? Vai ter algum tonto que vai falar aqui que eu estou generalizando, né? Se você chegou até aqui, você é tonto. Não seja tonto. Em última análise, para a crítica textual moderna que tenta impor isso aos crentes, não existe de verdade uma Bíblia Sagrada. O que existe é o que eles querem que você leia, e para isso eles vão lutar pesado contra qualquer pessoa que se levante contra eles. Parece muito com o que o Papa fez na época da Reforma, né? Eles vão matar qualquer um para você ser calado. Eles vão te matar, eles vão te pressionar para você desistir, porque eles querem que as pessoas leiam só o que eles deixaram na Bíblia, e não todo o texto bíblico, né? É por isso, finalizando o vídeo, é por isso que eu prefiro ficar com a crítica textual antiga, sabe? Eles se preocupavam em transmitir o que tinha na mão, o que Deus permitiu, o que Deus deixou com eles, isso eles transmitiram. Porque eles preferem seguir a literalidade do texto, eles preferem isso do que moldar o texto segundo sua própria opinião. Eles queriam traduzir mesmo, eles não queriam impor uma ideia, eles queriam traduzir. Não era uma militância, sabe, de uma minoria, não, era tradução. Ah, mas olha, eu não creio na salvação pelo batismo, né? João Calvino vai lá e faz o comentário, né? O comentário dele, né? Olha, cara, isso aqui me incomoda, né? Mas eu acredito que não seja exatamente isso que a gente está pensando, tal. Mas ele usaria, eu nem sei o que ele comentou nesse texto, tá? Eu estou falando por alto aqui. Enfim. Né, eles se preocupavam em traduzir a Bíblia e não modificar a Bíblia, não encaixar a Bíblia de acordo com seus ideais, entende? Olha só, os textos da Reforma eram mais usados textos receptos, né? Dali surgiu a diferença entre calvinismo e arminiano. Com toda a dificuldade do texto recepto acerca das doutrinas calvinistas, eles eram calvinistas, independente do texto, entende? Mas hoje eles querem adaptar a Bíblia ao que eles pensam. Então, se o Iago Martins quer apoiar a militância feminina, então ele vai fazer com que isso seja mais importante do que o que está escrito. E olha que no texto de Gênesis é um exemplo muito parecido com Mateus 3,11, não há argumento que apoie a modificação.
Não há nenhum argumento, a não ser que alguém queira traduzir do jeito que quer. Porque o texto hebraico, ou o texto que você está lendo, ele não apoia aquela ideia de forma nenhuma, assim como Mateus 3,11. Então, hoje, a gente está nesse nível, mas no passado, não. A preocupação era traduzir o texto. Porque aqueles caras do passado acreditavam na Bíblia e acreditavam que tinha na mão a expressão do que Deus fez nos séculos atrás. Eu li tudo errado, né? Porque eles criam que a Bíblia que tinham na mão era a expressão do que Deus fez nos séculos atrás e não sentiram necessidade de tirar ou incluir coisa alguma, apenas de compreender e ensinar o que estava na Bíblia. É por isso que eu prefiro ficar com os teólogos do passado. Não apenas críticos textuais, mas eu prefiro a teologia do século XVI, XVII, XVIII. Tá? Eu prefiro, por quê? Porque eles eram mais preocupados com o que a Bíblia fala do que com as militâncias que foram surgindo depois do século XX, depois do século XIX, entenderam? Então isso você tem que pensar também. Agora, eu quero ver o que vocês vão falar, né? Vocês vão me matar de novo aqui a respeito de tudo que eu falei. Eu acho que essas questões precisam ser analisadas. Você pode usar a tradução que você quiser, isso é um problema seu, não tenho nada com isso, mas você também pode pensar além do que falam para você. Você tem mente, você tem cérebro. Você não precisa depender do diploma de alguém. Você tem que depender de Deus e da sabedoria que Ele te deu para pensar, para raciocinar. Será que está correto? Se não está correto, então está errado. E aí, o que a gente tem que fazer? Eu vou ficando por aqui. Vou deixar vocês sem essa resposta. Assista os outros vídeos no canal. Fiquem com Deus e tchau.